Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Partidos confirmam os primeiros nomes de candidatos a presidente da República. E o ministro da Segurança diz que o Brasil pode ficar refém do sistema prisional super inchado. No atual ritmo, serão 1,5 milhão de presos até 2025. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa hoje falando das primeiras convenções partidárias e dos primeiros candidatos oficializados nelas. O Partido Social Cristão confirmou o nome do economista Paulo Rabelo de Castro à presidência da República. A reunião do partido ocorreu hoje pela manhã e a indicação de Paulo Rabelo foi feita por aclamação. O PSC, no entanto, ainda não tem o nome do vice para a chapa. Paulo Rabelo de Castro foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O brasileiro está decepcionado com o desemprego e principalmente com a corrupção, e nós temos o nosso plano de metas respostas, é um plano de 20 metas que nós iremos debater agora Brasil afora, e o povo tem certeza, vai se entusiasmar pela nossa palavra. Quem também fez hoje convenção foi o PDT, que lançou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. A convenção contou com a presença dos principais quadros do partido, entre eles parlamentares e representantes de movimentos sociais. A executiva nacional do partido ainda vai definir quem vai compor a chapa com Ciro Gomes. Ciro Gomes, o candidato do PDT, já passou por diversos postos na administração pública, tendo sido prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro de pastas como Fazenda e Integração Nacional. Eu recebo essa missão honrosa porque quero cuidar do nosso povo, quero protegê-lo, quero plantar a semente de uma esperança perdida por muitos e dissipada no desânimo, na revolta, com muita razão, por outros tantos. Outros partidos que também vão realizar convenções ainda hoje são o PCB, no Rio de Janeiro, e o PSTU, em São Paulo. No sábado, será a vez de Avante, PSOL e PMN. Já no domingo, o PSL fará a sua convenção. Na próxima segunda-feira, a gente trará os resultados de todas elas aqui nos Corredores do Poder. Aliás, tudo sobre essas e todas as outras convenções que vão acontecer, as informações sobre os candidatos, as nossas reportagens em vídeo, áudio e texto e matérias de serviços para que você saiba tudo o que precisa para essas eleições, você pode conferir em ebc.com.br/eleições 2018. Esse é o endereço da página que a empresa Brasil de Comunicação criou para reunir o conteúdo sobre o processo eleitoral que está sendo produzido pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil. As nossas equipes de jornalismo já estão viajando por todo o país para trazer também uma cobertura propositiva sobre os temas que mais interessam à sociedade, como saúde, educação, segurança e emprego. E no dia que marca o início da campanha eleitoral, dia 16 de agosto, nós começaremos também a trazer entrevistas exclusivas com todos os candidatos à presidência da República. Então, fique ligado na cobertura da sua empresa de comunicação pública. E por falar em período eleitoral, a partir de hoje, os processos eleitorais passam a ter prioridade de tramitação na Justiça. Vitor Ribeiro, que está conosco hoje nos estúdios da Rádio Nacional, fala sobre isso pra gente, né, Vitor? Boa noite. Isso mesmo, Mariana. Boa noite. Essa é uma determinação que está prevista na Lei das Eleições e as únicas exceções são os habeas corpus e mandados de segurança. A prioridade dos processos eleitorais vai até 5 dias depois do segundo turno das eleições. Ou seja, durante a eleição, a Justiça deve sempre privilegiar os casos envolvendo o pleito em detrimento dos demais processos.
Descumprir essa determinação é considerado crime de responsabilidade e pode prejudicar promoções da carreira. Para investigar os delitos eleitorais, a Justiça Eleitoral vai contar com o auxílio das polícias judiciárias, da Receita Federal, Estadual, Municipal, dos tribunais e órgãos de contas. Os advogados dos candidatos, partidos e coligações devem ser notificados sobre os processos com antecedência mínima de 24 horas. Também, a partir de hoje, juízes que sejam casados ou que tenham parentesco até o 2º grau com candidatos não vão poder atuar nos tribunais eleitorais. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. E a gente muda de assunto porque lá no Rio de Janeiro, testemunhas confirmaram o uso irregular de helicópteros oficiais pelo ex-governador Sérgio Cabral e a família dele. Marcelo Castilho são testemunhas de acusação em mais um das dezenas de processos que o ex-governador responde, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todas. Exatamente. A Justiça do Rio ouviu ontem essas testemunhas de acusação no processo que acusa Sérgio Cabral e Adriana Anselmo de usar helicópteros oficiais para fins particulares. E todas as testemunhas confirmaram o uso irregular das aeronaves. O primeiro a ser ouvido foi o empresário e antigo dono da construtora Delta, Fernando Cavendish. Ao juiz Guilherme Schilling Duarte, da 32ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, Cavendish disse ter convivido com Cabral e Adriana desde 2003. Ele, inclusive, estava naquele episódio ocorrido em Paris, que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. Acho que todo mundo lembra. O empreiteiro chegou a ter uma casa no mesmo condomínio de luxo do então governador em Mangaratiba, no sul fluminense. E, de acordo com Cavendish, o ex-governador ia para Mangaratiba, até sua casa de praia, todo final de semana, sempre utilizando helicópteros do governo, junto com a então primeira-dama, Adriana Anselmo, seus 5 filhos, além de funcionários particulares. De acordo com o Ministério Público, Cabral e Adriana Anselmo usaram helicópteros do governo para fins pessoais em 2.281 voos. 2.281 voos. O prejuízo para os cofres públicos ficaria em torno de 20 milhões de reais. Também foram ouvidos pilotos do Serviço Aeroespacial da Polícia Civil que afirmaram ter levado o ex-governador e sua família diversas vezes para Mangaratiba. E confirmam, inclusive, que levaram equipes de babá sem a presença do ex-governador. Os pilotos também destacaram o custo dessas aeronaves, algo em torno de $1.000 por hora. Os voos aconteciam em praticamente todos os fins de semana e feriados. E algumas vezes era preciso mais de um helicóptero para levar todas as pessoas da família e mais os convidados. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. E Sérgio Cabral não é o único ex-governador com problemas na justiça. Hoje, o ex-governador de Mato Grosso do Sul também foi preso. Carolina Pimentel, aqui ao meu lado. O que foi que aconteceu? Carol, boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, a Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, o filho dele, o advogado André Putinelli Júnior, e o também advogado João Paulo Calves. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. As prisões foram determinadas pelo Ministério Público Federal com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal no último mês de maio, relativa à 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, que apura desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. A suspeita é de prejuízo de mais de 235 milhões de reais aos cofres públicos por meio de fraudes em licitações e superfaturamento de obras. Na época, foi determinada a prisão preventiva de mais 8 réus do mesmo caso. Essas novas provas juntadas pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União e também pela Receita Federal, levaram às prisões de hoje, que incluem movimentações bancárias, além da análise de materiais apreendidos. Os presos fizeram exames no IML e estão na sede da Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, onde aguardam disponibilidade de vaga nos presídios. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa dos acusados. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E você deve se lembrar da Operação Carne Fraca, que aconteceu no ano passado, revelando um esquema de corrupção na parte de fiscalização do Ministério da Agricultura, que favorecia frigoríficos. O caso gerou graves problemas, inclusive para a exportação de carnes brasileiras, com vários países suspendendo a compra do Brasil. Agora, os processos contra parte dos servidores envolvidos foram concluídos, né, Vitor Ribeiro? Isso, Mariana. E 4 servidores foram demitidos, além de um outro funcionário que foi suspenso das atividades por 3 meses. As sanções são resultado do processo administrativo disciplinar aberto pelo Ministério para investigar as irregularidades.
Todos eles atuavam na Unidade Técnica Regional de Londrina, no Paraná, e já haviam sido afastados de suas funções em março do ano passado, logo após o início da Operação Carne Fraca. Em relação aos servidores demitidos em Londrina, a acusação é que eles vendiam certificados de cargas internacionais na região e trabalhavam pela remoção de fiscais para atender ao interesse das empresas fiscalizadas e, assim, inibir as fiscalizações feitas pelo governo federal. Em março do ano passado, no início da Operação Carne Fraca, o Ministério da Agricultura declarou que as investigações tinham como foco a eventual prática de corrupção de agentes públicos e não afetavam a credibilidade do sistema de fiscalização ou representariam mau funcionamento generalizado do sistema de integridade sanitária brasileiro. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. E falando em corrupção, vamos voltar ao Rio, porque Marcelo Castilho foi publicada uma lei estadual aí para tentar punir com multa as empresas que corrompem agentes públicos, né? Pois é, Mariana, essa lei anticorrupção do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, regulamenta a responsabilização de empresas por práticas que vão contra a administração pública. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial de hoje, as empresas envolvidas em práticas ilícitas poderão ser multadas de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior. Caso a irregularidade seja relativa à licitação ou ao contrato com a administração pública, as empresas poderão não participar de novos editais. A multa não é válida para casos anteriores a essa lei. A investigação vai ficar a cargo do órgão envolvido na suspeita de corrupção ou da Controladoria Geral do Estado, que vai poder abrir um processo administrativo interno. Caso o órgão próprio não tenha competência para implementar as sanções, esse caso deve ser encaminhado então para as instâncias superiores. Enquanto publica a lei anticorrupção, o próprio governador é alvo de investigações. Ele foi citado em delações da Lava Jato e é investigado em auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça arquivou um inquérito contra Pezão. De acordo com o TCE, houve sobrepreço na obra da Coordenadoria das UPPs. A obra foi feita sem licitação pela Metalúrgica Valença, que é do empresário Ronald de Carvalho. Em audiência à Justiça, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, disse que o Ronald de Carvalho pagava a Caixa 2 ao atual governador, que na época era secretário de Obras e vice-governador. Segundo Sérgio Cortes, Ronald e Pezão eram amigos. Mário. Marcelo, fala pra gente também sobre essa cobrança de explicações que o Ministério Público Federal fez a 9 órgãos do governo sobre o cumprimento do plano de legado das estruturas construídas para a Olimpíada e para a Olimpíada de 2016. Olha, Maria, a Olimpíada do Rio está completando quase 2 anos e ainda é assunto que dá o que falar. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a aplicação de multa diária no valor de R$10 mil ao ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e ao ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Tudo por causa da não apresentação do plano de legado olímpico. O detalhe é que a multa deverá ser paga individualmente a contar do início dos Jogos de 2016. De acordo com o MPF, a falta do plano ficou clara quando a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, que substituiu a Autoridade Pública Olímpica, apresentou em audiência pública no último dia 14 de junho aqui no Rio o plano de legado elaborado agora pela entidade com dados mais detalhados, ou seja, saiu da mão do município e foi para a mão da União. O documento ainda está sob análise do MPF e do Tribunal de Contas da União. Para os procuradores, o plano anterior era uma obra de ficção e que não houve planejamento por parte do município, que passou a responsabilidade dos jogos para o governo federal. Eduardo Paes se defendeu, dizendo que em várias matérias publicadas pela imprensa mostraram a apresentação do plano de legado no dia 29 de julho de 2015. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro disse que não compete ao Estado apresentar esse plano de legado e o plano de uso do legado das obras dos Jogos Olímpicos de 2016, mas sim a Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Já o Ministério do Esporte informou, por meio da Autoridade de Governança desse legado olímpico, que entregou o plano de legado do Parque Olímpico da Barra da Tijuca ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro durante essa audiência pública no dia 14 de junho. Obrigada, Marcelo Castilho. Bom, e agora nós vamos até São Paulo. Gabriela Santilo, você começa trazendo para a gente informações sobre a criação de cargos no Judiciário Paulista, né? Boa noite. Boa noite, Mari. É isso mesmo.
A Justiça Estadual de São Paulo, que é a maior do país, deve crescer ainda mais. A Assembleia Legislativa Paulista recebeu uma proposta que prevê a criação de 40 novas varas judiciais de entrância final em todo o estado. Ou seja, são aquelas que são maiores, ligadas à região metropolitana. Com isso, devem ser criadas 49 vagas de juiz de direito e 40 novos ofícios judiciais que atuarão em apoio aos magistrados. E essas novidades trazem um efeito cascata, porque devem ser preenchidas 40 novas vagas de coordenador em comissão, 80 vagas de chefe de seção judiciário, 160 para escrevente técnico judiciário e 100 cargos de assistente judiciário. A Justiça de São Paulo responde por quase 30% dos processos em tramitação no Brasil, o que corresponde a quase 100 milhões de ações. O Tribunal de Justiça Paulista tem 17% das unidades judiciárias do país, 26% dos servidores do setor e 29% de novos casos nas justiças estaduais brasileiras. O estado tem 2.700 juízes de primeira instância, 360 desembargadores e mais de 45 mil servidores, além, claro, de quem é terceirizado e também trabalha ali. Manuel de Queiroz Pereira, que é presidente do TJSP, foi quem encaminhou a proposta para a Assembleia. Agora ela precisa ser votada pelos parlamentares para aí sim ser autorizada a criação dos cargos e das despesas. Manuel de Queiroz justifica a medida citando avanços tecnológicos e organizacionais do Poder Judiciário. Mária. Agora, Gabriela, por falar em judiciário, você tem uma informação também sobre uma iniciativa bem positiva aí da Defensoria Pública do Estado, né? É, positiva mesmo, porque é inclusiva, né, Mari? 2 unidades da Defensoria Pública aqui do Estado, de São Paulo, ganharam hoje à tarde 3 postos de atendimento presencial da Central de Intermediação de Libras. As unidades que ficam no centro da cidade e outra fica no bairro da Liberdade, que também fica ali na região central, receberam um software que dá autonomia a pessoas com deficiência auditiva nos serviços públicos. A Central de Intermediação de Libras é um serviço que faz com uma tradução de Libras para português e de português para Libras por meio de uma videochamada, permitindo então a comunicação. Com o novo software, a Defensoria Pública vai poder oferecer orientações jurídicas em Libras com a ajuda de computador, de tablet ou de celular, facilitando e muito o atendimento a esse público. Todo tipo de ação como essa é sempre bem-vinda, né, Gabriela? Muito obrigada. E olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre a preocupação do ministro da Segurança Pública com o aumento acentuado da população carcerária e o domínio das facções criminosas nos presídios. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann, nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que as facções criminosas que atuam no sistema prisional brasileiro são a maior ameaça à segurança do país. Segundo ele, o Brasil tem hoje aproximadamente 70 facções criminosas, desde locais até internacionais, que atuam em 5 países da América do Sul e outras regiões. Para enfrentar esses grupos, o ministro anunciou a criação de uma Comissão Nacional de Inteligência e Operações contra o Crime Organizado. O objetivo é reunir os órgãos de governo federal e estaduais contra essas facções que já comandam os presídios. O Brasil, ele hoje caminha para se tornar prisioneiro, para se tornar refém do seu sistema prisional, do seu sistema penitenciário. O ministro Raul Jungmann também apresentou números que demonstram a preocupação com o aumento da massa carcerária brasileira. Em 2025, o Brasil vai ter mais de 1.400.000 presos. Esse número é o dobro do que o país tem hoje. E, atualmente, ainda existem 500.000 mandados de prisão a serem cumpridos. Por ano, o crescimento da população carcerária é de 8,3%. As penitenciárias têm uma superlotação de 200%. Faltam 358.000 vagas no sistema carcerário brasileiro. E a gente continua falando de segurança pública, relembrando o caso Marielle Franco. Marcelo Castilho, o pedido de liberdade em favor de um investigado pela morte dela foi negado, né?
Isso aí, Mário. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência do STJ, indeferiu o pedido de transferência de um preso suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceram em março desse ano aqui no Rio. O ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, foi transferido do sistema aqui do Rio para um presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de preservar as investigações. Para a defesa do preso, essa transferência não foi justificada e o acusado está sofrendo constrangimento ilegal ao cumprir prisão preventiva em um presídio federal. O ministro Humberto Martins afirmou que não há, no caso, os pressupostos autorizadores desse acolhimento, dessa pretensão liminar da defesa. Segundo o magistrado, não foram demonstrados a plausibilidade do direito que ele pede e o perigo na demora da análise. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro foi sancionada essa semana a lei que cria o Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Pelo texto da lei, no dia 14 de março, a data em que a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados, será incluído no calendário oficial do Estado do Rio. Nessa data, instituições públicas e privadas devem promover debates e palestras com o objetivo de incentivar a reflexão sobre o assassinato de mulheres negras no Estado do Rio e também no país. De acordo com o Índice da Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 2017, jovens negras com idade entre 15 e 29 anos têm o dobro de chances de serem mortas do que as brancas nessa mesma faixa etária. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. Vamos para o noticiário internacional. Moisés Rabinovici nos conta como foi a semana cheia de falas contraditórias do presidente americano Donald Trump. Acompanhe. O presidente Vladimir Putin saiu da vitória francesa na Copa da Rússia para o encontro com o presidente Donald Trump na Finlândia. Atrasou 1 hora, mas levou uma bola de presente. Os dois foram para uma sala acompanhados apenas de seus intérpretes. A cúpula Estados Unidos-Rússia foi encerrada com uma entrevista coletiva e nela Trump equiparou uma afirmação de Putin, a de que não interferiu nas eleições americanas de 2016, com uma investigação de seus serviços de inteligência que concluiu que sim, os russos tentaram influenciar os eleitores a não votarem em Hillary Clinton. Mais grave ainda, tendeu para a versão de Putin. Traição, acusaram editoriais de jornais. Trump se corrigiu lendo um texto escrito para ele que atribuiu a um lapso a confusão criada. Não convenceu. Menos ainda quando assegurou que não houve presidente mais duro com Putin do que ele. Mas o mundo não gira só em torno de Trump, embora ele queira o papel principal. A Nicarágua sangrava numa repressão comandada por quem derrubou a ditadura de Somoza, o sandinista Daniel Ortega. Em Israel, o parlamento passou a lei Estado-nação que rebaixou árabes, palestinos e a língua árabe a um status especial. E os judeus ficaram como exclusivos cidadãos e o hebraico, a língua oficial. Um árabe israelense me disse uma vez, quando aviões de Israel voavam para um bombardeio em Beirute: lá vai meu país bombardear minha nação. Essa dupla fidelidade já está rompida. O país dele não é mais, como escreveu um importante comentarista israelense no jornal Haaretz. Na sexta-feira, Trump recobrou seu protagonismo. Mal digerido o encontro com Putin, ele marcou um novo para a partir de setembro, agora em Washington. Bem, e a gente muda de assunto para falar de saúde. Para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aquele aumento de até 40% no pagamento de exames e consultas em planos de saúde que prevêem a coparticipação está correto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu liminarmente essa regra até que o assunto seja examinado no mérito. Hoje, um dos diretores da ANS falou sobre isso com a Agência Brasil, né, Carol? Isso mesmo, foi o diretor de desenvolvimento setorial da ANS, Rodrigo Aguiar. Ele falou em uma entrevista exclusiva à Agência Brasil que não há razões técnicas que justifiquem a alteração desse índice e que a agência está segura quanto à adequação do percentual definido. O diretor comentou ainda sobre uma recente polêmica envolvendo o papel da ANS. A função de agências reguladoras, segundo ele, é promover o equilíbrio do setor sem atuar em prol de um único público. Apesar de
defender esse teto de 40%, Rodrigo Aguiar reconheceu que se o Judiciário e o Legislativo decidirem pela alteração do percentual, a ANS vai atender prontamente. A entrevista completa com o diretor da ANS você encontra na nossa página agenciabrasil.ebc.com.br. Assunto que deve voltar aí agora quando, no começo de agosto, o Legislativo e Judiciário voltarem ao trabalho, né, Carol? Sim. E falando em agências reguladoras, a Agência Nacional do Petróleo descartou a possibilidade de estabelecer um período mínimo para o reajuste dos combustíveis. Vitor Ribeiro, esse era um pleito, principalmente dos caminhoneiros, né? Isso, Mariana. As alterações quase diárias no preço do diesel foram um dos motivos que levaram os caminhoneiros a entrar em greve no mês de maio. A categoria reclama que é difícil planejar o preço do frete com o combustível variando diariamente. A ANP trabalha agora para editar uma resolução com mecanismos para dar mais transparência à formação de preços. A decisão de não determinar uma periodicidade mínima para os reajustes foi baseada em uma tomada pública de contribuições realizada pela agência com 179 sugestões de consumidores e representantes do setor de petróleo e gás. De acordo com a ANP, a resolução ainda será submetida à consulta e audiência pública e a Agência do Petróleo informou ainda que o texto recomendará o fim da divulgação antecipada das datas dos reajustes. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Vamos então rapidinho aí para algumas manchetes da Agência Brasil antes da gente encerrar. Rio de Janeiro tem 7 casos de sarampo confirmados, 5 na capital. INSS convoca 178 mil segurados para perícia e o governo quer garantir leilão para evitar liquidação de distribuidoras. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, um excelente fim de semana. Até segunda-feira.